Pronto, tá gravando. Aí, Boa. Orlando, eu não sei se é o meu microfone ou o seu. Aí, se você puder fechar teu microfone, agora tá de boa. Agora tá de boa. Mas se puder fechar o microfone, que a gente vai entender qual o microfone que tá assoviando. Tá fazendo Pronto. zoada? Tá Não, ainda? fecha, fecha. Assim tá bom. Tá tranquilo, tá? Mas assim não está. Não, agora tá tranquilo. Então pronto, tá aí, tá ligado. Começou a assoviar. Ah, não. Ah, Não deixa então, a gente sossegado, né? mas vai dar, dá certo. Agora tá ótimo. Então vamos lá, vamos começar a nossa noite de hoje, o estudo do Evangelho da semana. Tá Boa certo. noite, bom Boa dia, boa noite. tarde, né? Porque a gente não sabe quem é que vai, que horas vão assistir nesse vídeo, quem for assistir. Então, quero agradecer aí pela audiência, né? É, Pelo é. like, pela visualização, né? De quem está Beleza. assistindo, né? É. Para quem não me conhece, eu sou Raíssa Bezerril e eu estou aqui como facilitadora, né, do Evangelho Online. E na noite de hoje a gente vai trazer o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Trazendo itens 7 e 8 com o título O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Mas antes da gente começar, né, eu gostaria de convidar a Zélia para fazer nossa prece inicial. Pode ser, Zélia? Pode. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Pai Criador. Deus, Pai de infinito amor e de misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida e por tudo que nos concede a cada momento. Te pedimos, Senhor, que derrame bênção de luz, de amor, de misericórdia sobre nossos irmãos que estão nas cadeias, principalmente nos hospitais, nas ruas, debaixo das marquises, nesse dia tão chuvoso, que tu possa ter misericórdia deles, que eles encontrem um abrigo para passar a noite. Abençoa, Pai amado, aqueles irmãos com sua ignorância vos desconhece. E abençoa também aqueles que te conhecem, mas mesmo sabendo que tu é a nossa razão de viver, ignora. Te compadece, Pai, desses irmãos. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Conforme falei, nós estamos estudando o capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos agora estudar o item 7 e 8. E para a gente iniciar esse estudo, a gente tem aqui uma palavra, né, um trecho do Evangelho de Mateus, que ele vai dar base, né, para o tema da noite de hoje, o sacrifício mais agradável. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 23 a 24, traz a seguinte informação: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva, né, a vossa oferta, donativo que você quiser, tá? Junto ao altar, e de reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai para oferecê-la. Foi logo assim, ó, uma pancada. E o que é que o evangelho ele traz? Qual o convite que o evangelho dessa noite traz para a gente? Né? Uma reflexão em cima desse olhar sobre nós, né? Onde é que ele fala que ele é muito claro já no início que o que é válido, na verdade, é a nossa oferta, a oferta da nossa alma. Nesse momento é válido a oferta da nossa alma. E a alma de um espírito reformado. Então ele já começa a trazer esse impacto para a gente, né? Esse trecho de Mateus, para dizer, opa, ele fala, se a gente tiver com algum, sabe, alguma coisinha, alguma intriguinha com o nosso irmão, vamos reconciliar com o nosso irmão. Reconciliando com o nosso irmão,
aí sim, essa oferta ela vai ser grandiosa. Ela vai ser, né, ela vai tomar uma proporção muito maior do que ela já é, né? Tem até, eu acho que uma conversa entre uma pessoa específica com Chico Xavier, eu não lembro agora se foi uma conversa entre Emmanuel com Chico Xavier, ou se foi uma pessoa que estava conversando, né? De uma pessoa que ela estava sentindo raiva de outra e que ela estava fazendo uma oferta, né? Para um centro de caridade. Aí perguntaram a Chico Xavier se essa oferta era válida. Aí foi dito que sim, 50% é válido, né? 50% é válido da oferta, porque tem alguém que estava precisando dessa ajuda? Tem, sempre vai ter. Mas a outra parte é que precisa ser cuidada. E é isso que a gente vai ver na noite de hoje. Então, vou começar a ler aqui o trecho do Evangelho para a gente ir discutindo, a gente trazendo essas nuances e como essa reconciliação com o nosso próximo, ela é importante. A gente já falou na semana passada, né, sobre a reconciliação com os adversários. Opa, eu preciso me reconciliar com os adversários. Mas aqui ele já está falando que, opa, para você, né, fazer algum sacrifício a Deus, você precisa estar de bem, né? Estar de bem consigo e estar de bem com o teu próximo, né? Aí esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. Então, a pegada aí do evangelho é mais ou menos isso. Mas vamos lá. Quando diz, né? Quando o evangelho diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus, ele está ensinando aqui que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, né? Precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Opa, antes de pedir perdão, eu preciso, né, antes de pedir perdão a Deus, né, eu preciso pedir perdão a mim mesmo, né, e ao meu irmão. E quando a gente fala de perdoar, né, a gente está falando aqui num contexto muito, muito profundo, né? A mensagem, ela fala de perdão, de reconciliação, né? E a gente sabe como isso é doloroso, porque isso está envolto o que especificamente? O orgulho. Eita, mexeu no orgulho, mexeu em tudo, né? O perdão é assim, é o ego ferido, né? Aquela falta de perdão, desculpa, tá? A falta de perdão, né? Aquele, sabe, aquele rancor guardado, sabe, aquela raiva. Ali a gente sabe que ali é um orgulho, um ego ferido, né? Que ali precisa ser trabalhado. Mas o evangelho, ele traz essa reflexão, né? Que, opa, né? Antes, né? O sacrifício mais agradável a Deus é quando você começa a trabalhar o seu próprio ressentimento. E quando a gente fala ressentimento, então existe um prefixo na palavra ressentimento, esse prefixo ré, né? O ré é sentir novamente, né? O ré é dar um processo de repetição, tá? Então, esse prefixo ré, da palavra ressentimento, é você dar continuidade ou sentir novamente, né? O que você sente. Então, quando a gente tem ressentimentos, é porque a gente guarda sentimentos, a gente revive, né? Às vezes, não sei se vocês já passaram por alguma situação, quando a gente vai contar alguma história, alguém que magoou a gente, e quando a gente vai contar para alguém, a gente conta, a gente chora, parece que a pessoa está dizendo ali naquela hora, pronto. O que está acontecendo nesse momento? A gente está ressentindo, sentindo de novo aquilo que aconteceu. É como a gente fosse lá ali onde está a dorzinha e colocando o dedo na ferida. É mais ou menos isso. Então, esse sacrifício a Deus, né, é que a gente possa, o sacrifício mais agradável, é que a gente possa desapegar desse ressentimento, tá?
Porque o que é importante nesse momento, né, é reparar o agravo que a gente tenha feito ao nosso irmão. É ir lá, sabe? Falar com o nosso irmão, o que foi que eu fiz, faz uma reflexão, pede perdão de todo o coração, de toda a alma, e deixa as coisas acontecerem, né? Deixa as coisas acontecerem que o universo ele vai conspirar ao nosso favor. Ele conspira sempre. Aí o próprio evangelho faz o seguinte, fala o seguinte, olha, ele fala que só então, né, depois que a gente vai lá, né, vai reparar, né, esse agravo que a gente tenha feito a algum dos nossos irmãos, só então a nossa oferta será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mal. Então, quando você faz aquela limpeza, quando você ali para de ressentir, quando você perdoa o teu irmão, você faz uma purificação. Não é à toa que quando a gente pede perdão de alguma coisa que a gente fez, a gente sai tão aliviado. Não é isso, gente? Vocês já perceberam? A gente sai, chega, ai meu Deus, tirei um peso das costas. Mais ou menos isso que a gente fala. E realmente, a gente tirou um peso das nossas costas. Oi, Zélia. Parece que tirou 100 quilos das costas da pessoa. Pois é, pois é. E às vezes aconteceu um caso comigo que não precisava eu ter pedido desculpa. Era para ser o contrário. Mas aquilo me fez tão bem que eu fiquei feliz. Você pedir perdão, né? E não precisava. Mas só em eu fazer, eu me senti bem. Então, é assim. Então, essa sensação de alívio, né, que a gente sente ao pedir perdão, ao se libertar daquela dor, daquela raiva, daquela angústia, daquele sofrimento interno, ele nos dá esse aval, né, para que Cristo possa aceitar essa oferenda. E quando é que o Evangelho fala de uma oferenda, a gente não está falando de apenas uma oferenda física, material, tá? A gente está falando da oferenda da nossa alma. A gente está ofertando a Deus o que a gente tem de mais puro, mais sublime, mais genuíno, que é ali os nossos sentimentos sinceros naquele momento que a gente está, né, pedindo perdão a alguém. Isso sim é muito mais agradável a Deus, tá? O próprio Evangelho, ele também fala aqui, né, que a gente precisa, né, nos purificar dessas mazelas que habitam, né, dentro de nós. A gente precisa tirar isso. E é isso que eu acabei de tocar no assunto, né? A partir do momento que a gente se perdoa e perdoa o nosso próximo, a gente está purificando essas mazelas, né, que habita dentro de nós. A gente vai tirando um negocinho aqui, vai jogando outro para lá, sabe? E vai purificando, e vai tirando, né? E assim a gente vai construindo, né, nessa interação, a gente vai construindo a proposta desse capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente vai construindo dentro de nós essa misericórdia divina. Mas aí não terminou não, viu? Ainda tem mais coisas. Vou explicar para vocês. Me aguarde. O Evangelho, ele fala o seguinte, gente. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Então, ele trouxe esse preceito no Evangelho, né? Porque na época existia, na época não, hoje ainda tem sacrifícios materiais, né? Algumas, você cobrar dízimo, né, fixo ali dentro de uma, né, dentro de um centro religioso, né, para você. Tem muita gente que sacrifica ao ponto de não ter nada em casa, pega o dinheirinho que tem, que era para se alimentar, né, e acaba levando ali para o centro religioso para garantir, né, um espaço no coração de Deus, né? E não é esse tipo de sacrifício que Cristo fala, né, que Cristo falou aqui nas palavras, e não é esse tipo de sacrifício que é a orientação de Deus amado, Pai. A gente sabe que o sacrifício
é o sacrifício da purificação da nossa alma. Mas vamos lá. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria lhe conformar suas palavras ao uso ainda em voga. Então, o que acontecia naquela época, né? O cristão não oferece dons materiais, porque espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele ofereceu sua alma a Deus. Ele ofereceu sua alma a Deus. E essa alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio, né, e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, quando ele fala da alma, né, do sacrifício dessa espiritualidade, ele fala que, opa, quando você entrar no templo, tá, quando você quiser ofertar, entre no templo aqui, deixando fora seu ódio, sua animosidade, mas é para deixar fora e quando sair não pegar, viu? Ele vai ficar lá na porta esperando, não. Aí quando eu sair daqui, eu vou lá, pego na porta e vou embora para casa com ele. Não, quando fala em deixar fora, é você desapegar, sabe? É desapega mesmo. Então a ideia é isso. Quando eu entrar aqui no centro, eu sou aquela pessoa que falo baixo, né? Tenho assim, vou tratar todo mundo bem. Então, a minha raiva eu deixo lá fora, quando eu for embora, eu busco ela, de jeito nenhum. A ideia não é essa, né? Então, o que Cristo quis falar é justamente você deixar fora, né? Mas fora do seu coração. Foi, Orlando. Aquela música, né? Não adianta e a igreja rezar e fazer tudo errado. Uhum. Pois é. É que o Evangelho fala. E tem o seguinte, né, que só então, né, quando a gente deixa fora esse sentimento, quando a gente fala deixar fora do nosso coração, né, só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Só então. Eis aqui aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Muito bem. Né? Então, eu gostaria de saber se Orlando, Zélia querem contribuir com alguma informação. Viu, Raíssa? Nós, normalmente, é tudo isso que você acabou de falar, que o Evangelho acabou de falar. Eu não sei se eu poderia acrescentar com relação à reforma moral. Porque, perante Deus, nós somos um vidro transparente. E temos que levar a sério, porque, não, quando eu fizer isso, eu melhoro um pouco. Então, tem que botar como meta, como foco, né? Como a razão da nossa evolução espiritual. Se quisermos ficar estacionados, problema nosso. Mas temos que buscar realmente essa. As 8 lições do Evangelho no atendimento fraterno. São 8 lições que a pessoa procura pôr em prática. Então, aquilo ali, com o tempo, vai triturando a alma em si e abrindo a mente para determinadas situações que você tem que perdoar, você tem que fazer o bem, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como regra de ouro. Então, fazendo isso, a gente vai tendo um lugarzinho ao sol, a gente vai tendo uma melhora, uma paz interior. Isso que Zélia falou, isso que você estava falando, é tirar um fardo do seu na hora do perdão, né? E o perdão não deixa de ser uma meta que vai melhorar a sua reforma moral. Tem algo a ver com a reforma moral. Tudo, tem tudo. Tem tudo. É o que você acabou de falar.
para você alcançar seu objetivo, que é a reforma moral, você precisa passar por fases. Essas fases a gente pode colocar metas que a gente precisa cumprir para alcançar o nosso objetivo. Isso a gente precisa fazer em qualquer área da nossa vida. Da mesma forma, na minha área, uma área financeira. Eu quero comprar um imóvel. O que é que eu preciso para alcançar esse objetivo? Eu preciso economizar mensalmente valor X para poder dar de entrada daqui a uns 10 anos. Não sei, estou jogando aqui, tá? Então, a gente faz isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né, com coisas, né, do nosso dia a dia. E por que a gente não pode fazer isso para a nossa reforma íntima, espiritualmente? A gente cuida da nossa saúde financeira, muitas vezes, da nossa saúde física, da nossa saúde psicológica e a nossa saúde espiritual, né? A saúde da nossa alma, né? A gente muitas vezes acaba deixando de lado. E esse convite aqui do Evangelho, do capítulo 10 do Evangelho, né, quando ele traz que bem-aventurados os misericordiosos, ele vai trazendo aqui em cada título, né, cada título, ele vai trazendo justamente quais são essas metas que eu preciso alcançar para ser misericordioso. E fazer a oferenda. É. E se limpando para poder ir lá fazer a oferenda, né? Justamente. Então, se a gente perceber cada tema que a gente está falando aqui desse capítulo, são metas que a gente precisa cumprir, né, para a gente poder, né, alcançar o nosso objetivo maior, que é a nossa reforma íntima. Então, faz todo sentido o que você falou, faz todo sentido, né? E se a gente pensar que, né, a caridade, ela justamente é a máxima de todo ser vivente, né, a caridade ela é a máxima de todo ser vivente. Então, as nossas metas, né, a nossa meta para alcançar esse objetivo, ela precisa ter embasamento na caridade. Ela é a máxima. Então, a gente não consegue, né, alcançar o nosso objetivo ou alcançar essas metas que a gente vai colocando sem ter a caridade dentro da gente, né? Então, quando a gente fala de caridade, a gente fala não só da ação específica de levar um cobertor para quem está com frio, né? Quem está aí dormindo em marquises, levar comida para as pessoas que estão com fome, não só isso. Mas a gente também pode pensar na caridade quando você auxilia uma pessoa com palavras, quando você dá um apoio, né, para aquela pessoa que também está precisando. Então, é um conjunto de ações, né, que está envolvido aí a caridade e que isso é benéfico para você como ser humano, faz parte, ela é a base, né, ela é a base, e justamente, ela é a base para você conseguir alcançar a sua meta, para você chegar no seu objetivo final, que é a reforma íntima. Então, não tem para onde correr, né? Ela é a máxima de todo ser vivente, então a gente não tem para onde correr. A caridade com o próximo, pensar no outro, né? Ontem eu escutei umas palavras muito, muito profundas que elas não foram diretas para mim, mas respingou em mim, porque eu observei aquilo, né? Então, foi uma mensagem da espiritualidade, mas ela me tocou, me emocionou profundamente, porque é isso que a gente precisa, né? Então, quando a espiritualidade falou ali do nosso comprometimento, do auto-perdão, né, dessa busca, né, desse perdão, desse alívio que a gente precisa sentir, isso, assim, é importantíssimo para a nossa vida. A gente guarda muita culpa. A gente carrega um caminhão, uma profundidade de culpa. Isso dificulta o raciocínio, porque a gente fica ali carregando aquele peso daquela culpa e a gente não consegue tomar uma decisão mais sábia. Mas Deus, ele é tão misericordioso que se a gente orar, pedir, ele vai nos ajudar.
Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Então, essa é a mensagem, né, da noite de hoje, né, esse capítulo que está recheado, né, de mensagens profundas, né, de mensagens que está tocando muito o nosso ego, o nosso orgulho, porque a gente está falando sobre aqui esse sacrifício, né, de estar ali, né, de se reconciliar com o seu próximo, né, a gente falou aqui também sobre perdoar, né? Sobre o perdão, foi o primeiro item que falamos aqui nesse capítulo. Na próxima semana, vamos falar sobre não julgueis para não ser julgados. Então, Dentro do assim, capítulo 10, né? dentro do capítulo 10. Item qual? Da próxima semana vai ser o item 11, tá? O Certo. item 11, onde a gente vai... Perdão. Na próxima semana é o argueiro e a trave no olho. Desculpa, tá? Na No próxima capítulo 10, semana, item no item 9, tá? 9. A gente está estudando hoje o item 7 e 8, na próxima semana vai ser o item 9, o argueiro e a trave no olho. Então, se a gente começar a entender aqui, né? Opa, tem algum movimento acontecendo aqui nesse capítulo, onde ele está me convidando, né, a observar melhor as minhas ações e observar melhor o que eu estou fazendo comigo e com o meu próximo. Então, é um excelente convite para reflexão, tá, ao longo dessa semana, que a gente possa levar isso para os nossos corações, para as nossas mentes, e a gente poder exercitar, né? Porque o aprendizado sem prática, né? O verbo, ele é ação. A gente precisa praticar. E através dos exercícios, das provas que vamos encontrando ao longo da nossa caminhada, a gente precisa, né, fazer esse exercício que ele é muito importante para a nossa reforma íntima. Orlando, para a gente finalizar nossa noite, eu gostaria de convidar você para fazer a nossa prece final. Com toda a honra, Divino Mestre Jesus, tu como nosso mensageiro, intermediário entre o nosso Pai, te pedimos neste momento para que esse evangelho que expandiu luz para todo esse quarteirão, quiçá para esta cidade, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos unidos e reunidos em teu nome. Permitas que as pessoas que estão ligadas a esta casa receba a presença dos teus mensageiros, dos espíritos amigos, da irmã Sheila, dos caboclos amigos, né, dos caboclos das matas, pretos velhos, que estão ligados àquela casa de uma forma muito eficiente e de muito poder espiritual. Que a irmã Sheila, como mentora desta casa, possa fazer jus, possa transmitir, possa auxiliar, organizar as pessoas que estão ligadas a esta casa, para que continuemos juntos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Então, gente, muito obrigado pelos ouvidos de vocês, né? E que essa mensagem consiga chegar, né, em nossos corações. Nossos Então, corações. obrigada. Eu vou continuar aqui para ver como ficou a situação aqui, viu? Tá bom, Um tá bom. cheiro no coração. Tá bom. Tá gravando, viu? Está gravando, é. Vou desligar, viu? Tá, tchau. Tchau. Como é que eu faço aqui? Editar eu não posso. Será que eu posso? Tá gravando? Ou Tá gravando. Vamos concluir. Aí, no caso, tu vai editar, é?